Não existe revelação nova fora da palavra de Deus. O que nós estamos vivendo nos últimos dias, o que nós vamos viver a partir de agora, é Deus abrindo os olhos de alguns servos piedosos que são simples, que são humildes, que têm prazer na lei do Senhor, que não congelaram a revelação, que não pensam que Deus não tem nada mais a revelar. É isso que Deus está fazendo, revelando as porções bíblicas, revelando as camadas de revelações que está na própria palavra de Deus. Nós estamos meditando em Salmos capítulo de número 22. Aqui nós encontramos algumas palavras mencionadas por Jesus na cruz do Calvário, no momento de seu martírio, e parte dessas falas e parte do sentimento de Jesus na cruz do Calvário é o que a igreja vai sentir e viver nos últimos dias. Assim como Cristo, o cabeça, morreu na cruz do Calvário para produzir um peso de glória excelente e para produzir a salvação da humanidade, a igreja de Cristo, que é o corpo do próprio Cristo, partido na grande tribulação, essa igreja que estará na grande tribulação, essa igreja sofrerá com zombarias, com perseguição. E o corpo de Cristo, que é a igreja, será partido para promover um peso de glória excelente, assim como aconteceu com Jesus. Aquilo que o cabeça viveu, o corpo também viverá. Nós, a igreja de Cristo, ou aqueles que estiverem vivos nos últimos dias, sofrerão perseguições para produzir um peso de glória excelente, para que esse mundo veja a glória de Deus sobre as nações. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Esse aqui é o quarto ou quinto vídeo dessa série sobre o Salmo capítulo 22. Se você não assistiu aos vídeos anteriores, eu sugiro, assista aos vídeos anteriores para que você não fique perdido em nossa sequência. Nós estamos falando a respeito das profecias no Salmo capítulo 22. Então, eu sugiro que você assista esses vídeos e também conecte as informações que eu dou nesse vídeo aqui, conecte com os links dos vídeos que eu deixo na descrição. Existem muitos irmãos que ficam só com a informação do vídeo, quando na realidade nós precisamos conectar vários estudos para saber a verdadeira escatologia. Sabendo disso, vai lá comigo em Salmos capítulo de número 22, nós vamos ler hoje a partir do versículo 11. O versículo 11 diz assim: não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Primeira coisa, nós sabemos que toda a palavra de Deus, ela serve como devocional. O que é um devocional? É quando você pega um texto e aplica aquilo para a sua vida, para te fortalecer, para te revigorar, para te corrigir. O Salmo capítulo 22 também é um texto devocional. O Salmo capítulo 22 também é um texto que mostra a aflição de Davi, o autor do Salmo. E através dessa inspiração, aliás, através dessa aflição ou desse clamor de Davi, Deus inspirou Davi a falar a respeito de coisas futuras. Você está vendo aí que a primeira frase é o quê? Um clamor. E esse será o clamor da igreja dos últimos dias. Queridos, não existe igreja de Cristo dos últimos dias que sobreviva uma pessoa sozinha. Igreja de Cristo não é uma pessoa sozinha. Você sozinho não é igreja. Você sozinho é o templo do Espírito do Senhor. Você é templo do Espírito Santo. Sozinho você é templo, não igreja. Aliás, muitos não querem congregar dizendo que que sozinho é igreja, quando na realidade não é isso. Igreja é um grupo de pessoas compostas por membros. Agora, você não precisa entrar em uma igreja tradicional, porém, você precisa estar com pelo menos um grupo de cristãos que você ministre sobre a vida deles e eles ministrem sobre a sua vida. Quando você vê esse clamor, não te distancies de mim, está falando a respeito do quê? De uma igreja que estará clamando pelo favor de Deus. E por que essa igreja, nos últimos dias, estará clamando pelo favor de Deus? A igreja que estará clamando pelo favor de Deus é uma igreja que vai se antecipar à tribulação. Olha o que diz a frase seguinte: porque a tribulação está próxima. Peraí.
O Salmos 22 foi escrito por Davi. Davi, ele começa um clamor prevendo uma perseguição. Davi, ele pede a ajuda de Deus, dizendo: Senhor, o Senhor não pode se afastar de mim. É por isso que as testemunhas de Zacarias, capítulo 4, e de Apocalipse, capítulo 11, elas são mencionadas como as duas testemunhas ou os dois ungidos do Senhor que estão diante do Senhor de toda a terra. Quando o salmista diz: não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, o que ele está dizendo? Fica pertinho, Senhor. A igreja dos últimos dias será uma igreja que estará diante do Senhor de toda a terra. Por que as duas testemunhas, judeus e gentios, como os estudos que eu menciono aqui, por que as duas testemunhas estarão diante do Senhor de toda a terra? Por que esses dois ungidos estarão diante do Senhor de toda a terra? Porque será uma igreja que terá vida de oração. Será uma igreja que não dirá: não, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para meditar na palavra. Estar diante do Senhor de toda a terra significa se antecipar à tribulação. Aquele que tem vida de oração se antecipa à tribulação. Queridos irmãos, o próprio Cristo, ele vai nos dizer, ele deixou registrado, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que significa isso? Você tem vida de oração se antecipando à perseguição. A igreja de Jesus Cristo, que será usada com poder e graça, é a igreja, assim como o salmista, estará se antecipando à tribulação, pedindo ao Senhor: não se distancie de mim, Senhor. Igreja que tem relacionamento com Deus, igreja que busca a presença de Deus. O próprio Salmos, capítulo 22, no versículo 3, vai dizer o quê? Que o Senhor é entronizado entre os louvores de Israel, ou entre os louvores do seu povo. O que significa? Que a igreja que congrega, que louva ao Senhor, que um grupo de cristãos que louvam ao Senhor, entronizam o Senhor para uma batalha. Quando você tem vida de oração, quando você tem vida de meditação, quando você tem vida de comunhão com os santos, você entroniza o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, porque nos últimos dias vão existir batalhas que um cristão sozinho, isolado, não conseguirá vencer. Então, queridos, ele diz: a tribulação está próxima e não há quem me acuda. A igreja nos últimos dias será uma igreja que viverá exclusivamente para o seu Senhor e para a obra de Deus. Porque ao redor do mundo não será permitido comprar e vender, ou seja, não haverá quem acuda à igreja. A igreja viverá pela fé, como está escrito em Abacuque. A igreja de Jesus Cristo dos últimos dias viverá literalmente sob essa palavra. Viverá pela fé. Agora, olha o versículo 12. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Primeira coisa, nós vemos o versículo 12 citando a região de Bazã. A região de Bazã, na palavra de Deus, era uma região que tipificava ostentação. A região de Bazã era uma região que era referência de ostentação. Essa região era uma região ao leste do Mar da Galileia e também do Rio Jordão. Nós vemos que frequentemente essa região era usada na palavra de Deus como símbolo de orgulho, de soberba, de ostentação. Nós vamos ver o profeta Amós citando as vacas de Bazã. E por que isso acontecia, queridos? Porque ali era uma região opulenta, onde as pessoas ostentavam a sua condição financeira, orgulho, soberba. Quando o versículo 12 fala que muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam, o que ele está dizendo aqui? Que os poderosos desse mundo, aqueles que ostentam, aqueles que têm recursos financeiros, estão me oprimindo. Quando você vai para Apocalipse, no capítulo 11, quando você vai para Apocalipse, no capítulo 16 e 17, no 18 também, quando fala a respeito da queda da grande Babilônia, nós vamos ver que os poderosos desse mundo estarão conspirando contra a igreja. Os poderosos que vão estar ali trocando presentes, os poderosos que vão estar ali um honrando o outro com seus bens, com suas terras. Queridos, os touros de Bazã, aqueles que ostentam, aqueles que têm posses, vão estar cercando a igreja nos últimos dias. Por quê? Porque os recursos financeiros estarão nas mãos dos poderosos. E os poderosos, movidos pelo espírito do anticristo, e depois até pelo próprio anticristo, nos 3 anos e meio finais,
Esses vão estar proibindo o comprar e vender. O sistema do anticristo, com esse monitoramento mundial, estará dizendo que só poderá comprar e vender aquele que tiver a marca da besta. São os touros de Bazã, aqueles que ostentam, aqueles que são soberbos, aqueles que têm os recursos financeiros cercando a igreja para que ela não viva segundo os recursos desse mundo. Só que como o versículo anterior disse, não haverá quem acuda à igreja, mas o Senhor virá com o seu breve socorro para socorrer a sua igreja. Olha o versículo 13. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. O leão que despedaça e ruge sem misericórdia. Assim os inimigos da igreja agirão nos últimos dias. Eu não sei se você teve a oportunidade ou já assistiu pelo menos um vídeo de um leão que ruge e despedaça algo que ele está se alimentando. Queridos, um leão com fome, agindo apenas por seu instinto, é um leão que promove uma coisa horrenda. Os poderosos nos últimos dias, os touros de Bazã, serão como esses leões com fome. A igreja será perseguida e despedaçada. E eu já falei aqui várias vezes, eu não quero dar a palavra exata ou usar o nome correto, mas quando você olha para aquele que será o anticristo, aquele que vem de Nínive, aquele cujo trono de Satanás está em Pérgamo, na Turquia, aquele que virá da Assíria, do antigo império assírio, a cabeça que foi ferida de morte, essa cabeça que foi ferida de morte e será curada. Todas essas regiões que eu acabei de citar, são regiões que hoje estão sob o domínio da grande religião que vem de Ismael e de Esaú, a mistura desses povos, que é dali que vem o anticristo. Não adianta acreditar que o anticristo virá de Roma, o anticristo não virá de impérios antigos, é só você ler Daniel, é só você ler o livro de Apocalipse, que vai falar que o quê? Que um império cai e se levanta um outro império. É bem verdade que o anticristo, aliás, é bem verdade que as 10 nações antes do levantar do anticristo terão o mesmo pensamento dos impérios antigos. Mas não é que os impérios antigos vão se reerguer, mas eles vão ter o mesmo pensamento. É por isso que são 10 cabeças, a maneira de pensar. Por que que são 7 cabeças e 10 chifres? 7 cabeças é a maneira de 7 reis antigos pensar. E por que são 10 chifres? Porque são governos ou governantes. Chifres são governantes daquela época. Cabeças, maneira de pensar. Por isso que a besta se levanta com 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças, a maneira de 7 reis antigos pensar. 10 chifres. Chifres, os governantes da época da grande tribulação. Então, queridos, quando nós olhamos esses touros cercando, eles serão como o leão que despedaça e ruge. Agora, se você olhar a maneira de agir desse povo que estará promovendo a perseguição contra a igreja, a descendência de Ismael, a descendência de Esaú, esse povo, eles agem de uma maneira irracional, como um leão que está com fome. Basta você ver os vários vídeos hoje da perseguição que os cristãos sofrem lá naquela região eu acabei de mencionar. Então, queridos, nós precisamos estar atentos, porque assim como os leões estavam rugindo ao redor de Jesus na cruz do Calvário, a igreja sofrerá com essas mesmas situações, com essas mesmas perseguições. Olha o versículo 14. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. O versículo 14 está dizendo o quê? Falando a respeito da igreja que se derramará em sua vida com Deus por causa de suas aflições. Queridos, a igreja dos últimos dias será uma igreja que terá vida de oração, e essa igreja terá prazer em se derramar na presença do seu Senhor. Vai lá comigo agora em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 diz assim: Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, presta atenção nisso, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos.
levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Queridos, quando a igreja ela é perseguida, quando a igreja ela é apertada, essa igreja produz a glória de Deus sobre ela. Você vai ver ao longo da história, as maiores manifestações de Deus se revelaram aqui nessa terra quando a igreja foi perseguida. O maior poder de Deus apareceu no meio da humanidade quando a igreja ela foi perseguida. É justamente o que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós estamos levando em nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. A vida de Deus se manifesta em nosso corpo quando nós sofremos aflições. Quando que nós aprendemos que nós devemos servir ao Senhor? Quando nós sofremos as dificuldades dessa vida. Agora, olha o versículo 11. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Você sabe muito bem que a maior parte dos cristãos só servem a Jesus quando sofrem aflições. Você sabe muito bem que a maior parte dos cristãos só se reúnem em uma causa quando estão sofrendo perseguições, quando estão aflitos. A igreja sofrerá com a maior aflição da história da humanidade. O nosso Senhor diz, está registrado em Mateus 24, que é uma grande tribulação, como nunca houve e jamais haverá. É por isso, queridos, que a igreja que será revestida com o maior poder da história, de sua história, a igreja que receberá a maior glória, a maior revelação, o maior poder já derramado nessa terra, a chuva, a serôdia, essa igreja passará pela maior perseguição e a maior tribulação que essa terra já viveu. Ao longo da história, a igreja que foi apertada sofreu perseguições, foi uma igreja que manifestou a vida de Jesus aqui nessa terra. É justamente o que o apóstolo Paulo está dizendo, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. A igreja que será obrigada a congregar. Lembra que a igreja será enviada ao deserto dos povos? Eu mencionei aqui em outros estudos. Lembra que a igreja será enviada ao deserto dos povos. Para quê? Para que essa igreja seja apertada, congregue, para que essa igreja, no meio da perseguição, receba o socorro do Senhor, porque essa igreja estará manifestando a vida de Deus, essa igreja estará produzindo a glória de Deus, que trará os primeiros sinais da vinda de Jesus Cristo para essa terra. Eu não sei se você tem passado por aflições. Eu não sei se você vai estar vivo no período da grande tribulação. O que eu tenho certeza é que Deus tem uma glória maravilhosa para revelar para a sua igreja. A igreja será perseguida sim, mas essa igreja terá a vida de Jesus em seu coração de uma tal maneira que se importará muito mais com o agir de Deus aqui nessa terra do que com a própria vida. Bom, finalizamos aqui mais uma vez essa meditação a respeito do Salmos capítulo 22. Queridos, não perca os vídeos e, por favor, não deixe de conectar os nossos estudos com os vídeos e os links eu deixo aqui na descrição. E você que não me segue ainda na rede social, por favor, vai lá no Instagram, o canal A Lâmpada para os Meus Pés. Esse é um perfil no Instagram, A Lâmpada para os Meus Pés. Eu não posto estudos lá, eu apenas divulgo alguns trabalhos que eu faço. Por favor, abençoe lá o nosso canal no Instagram. E é bom também, porque esse é um canal que nós podemos ter um contato direto, até para repercutir as nossas meditações aqui do YouTube. Então vai lá, segue lá o canal A Lâmpada para os Meus Pés, no canal do Instagram. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estarei aqui te aguardando para as próximas meditações.